Felipe Luiz, abraçando. Gente, não é assim. Jogo é jogado. E o Neymar vai jogar agora. Durante o jogo, tem que jogar. A postura tem que ser a mesma que o Samuel Xavier do Fluminense teve diante do Neymar, botando o dedo na cara. Acho pouco provável que o Palmeiras consiga uma sequência de vitórias até o final do campeonato. O Palmeiras vai tropeçar. Também acho pouco provável que o Flamengo engate uma sequência de vitórias até o campeonato. Vai ser um perde-ganha. Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que eu digo mais uma vez, hein? Não está definido o campeonato com um viés de... E aí, nação, vocês acham que o campeonato está definido? Vocês acham que ainda dá para o Flamengo ganhar esse título brasileiro? Vamos acompanhar aqui, nação, Vender Casagrande, trazendo aí informações sobre Pedro e mandando a real sobre essa partida contra o Santos, hein? Nada de carinho, nada de amizade com o Neymar. Esquece o Neymar nessa partida, precisamos e muito desses 3 pontos aí para fechar. Aí Cereto e João Guilherme falando aí sobre essa partida contra o Santos, falando sobre o Flamengo, falando sobre o campeonato brasileiro. Se possível, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? O Pedro, galera, o Pedro avançou, a gente trouxe a informação aí que ele voltou a correr em volta do campo, sem a bola, e ele volta a treinar com o elenco na próxima semana, pelo menos esse é o planejamento do departamento médico do Flamengo. O atacante vem fazendo atividades no campo ali, como eu disse no último vídeo, de maneira individual, porque ele não pode ter contato, atrito com o braço fraturado, e na semana que vem inicia o trabalho mais forte com os jogadores, ainda sem muito impacto, obviamente, mas pensando nesse processo de evolução aí, para ele ficar pronto à disposição do Felipe Luiz para o grande jogo do ano, no dia 29 de novembro, a final da Libertadores da América contra o Palmeiras, que será em Lima. O próximo jogo do Flamengo é contra o Santos. No primeiro turno, vocês lembram como é que foi o jogo? Só faltou os jogadores do Flamengo e o técnico Felipe Luiz estenderem um tapete vermelho para o Neymar. Foi ridículo, parecia um amistoso, sei lá, algo festivo, parecia aniversário do Neymar, sabe? Aquele, tipo pelada do Zico que rola no Maracanã todo ano, todo mês de dezembro tem lá a pelada do Zico, que é maravilhoso, inclusive, e todo mundo estende o tapete vermelho ao galinho, e com razão, tem que estender mesmo, porque o cara é F, para não dizer outra palavra. Agora, no primeiro turno, não era amistoso. Era uma partida que valia 3 pontos e parecia que eles, sabe? É meu ídolo. O Wallace que bateu de frente com o Hulk, Lianco, é meu ídolo. O Felipe Luiz, abraçando. Gente, não é assim. Jogo é jogado. E o Neymar vai jogar, o Santos já divulgou a lista de relacionados, o Neymar está presente, foi preparado para esse jogo, vale 3 pontos. Quer tirar foto com ele, depois no vestiário você tira, quer pedir autógrafo, depois você pede. Agora, durante o jogo, tem que jogar. A postura tem que ser a mesma que o Samuel Xavier do Fluminense teve diante do Neymar, botando o dedo na cara. O jogo é jogado. Não é porque ele é ídolo que, meu Deus, não posso encostar, passa Neymar. Não é assim não, gente. Vale 3 pontos, o Flamengo está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e essa postura tem que ser cobrada pelo líder, Felipe Luiz. E ele deu um exemplo ruim no primeiro turno, algo que eu mencionei na ocasião, faz parte do processo, ele está aprendendo ainda, primeiro ano dele de carreira como treinador, vai cometer erros e eu espero que ele tenha aprendido com o erro lá do primeiro turno. Acho pouco provável que o Palmeiras consiga uma sequência de vitórias até o final do campeonato, o Palmeiras vai tropeçar. Também acho pouco provável que o Flamengo engate uma sequência de vitórias até o campeonato. Vai ser um perde-ganha. Jogar contra o Mirassol no final de semana. O Mirassol ainda não perdeu dentro de casa. Vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar lá e conseguir a primeira derrota do Mirassol dentro de casa, né? O Palmeiras tem time para isso, mas eu acho que é um jogo que, em tese, o Palmeiras tem tudo para perder pontos lá em Mirassol. Assim como hoje o Palmeiras tem tudo para ganhar os 3 pontos contra o Santos. Acho dificilmente o Palmeiras vai deixar escapar essa chance de abrir uma pequena vantagem de pontos. Mas ainda acho que faltando 7 jogos para cada time, o campeonato está longe de ser decidido. E tem que prestar um pouco de atenção, só um pouco, não muita, no Cruzeiro. Verdade. Porque a tabela do Cruzeiro é muito mais fácil
do que a tabela de Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro, sim, pela tabela, tem tudo para conseguir 6 vitórias. O problema é que o Cruzeiro tem jogo a mais. Então, para o Cruzeiro, restam apenas 6 jogos. Mas tem tudo para conseguir 6 vitórias. Se os times da frente tropeçarem, o Cruzeiro ainda pode ser campeão, matematicamente ainda é possível. Agora, contra o Flamengo ele vai jogar. No Maracanã ele vai jogar. Os parças vão estar aqui, né? Os parças do Neymar estarão aqui. Vão trazer, inclusive, um tapete vermelho, provavelmente, para ele passar pela defesa do clube e fazer mais um gol, né? Porque o jogo lá na Vila Belmiro foi um absurdo que o Flamengo fez com o Neymar. Só faltou pegar ele pela mão e levar na pequena área para ele finalizar para gol, né? O que ainda pode dar um fio de esperança ao Flamengo nessas últimas rodadas, talvez seja esse remanejamento da CBF em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso pode ter um peso, como, por exemplo, a rodada antes da viagem de Palmeiras e Flamengo para Lima. O Flamengo tem um jogo difícil, para mim, pelo menos, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, e o Palmeiras vai ter que enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. O Grêmio que também está ali numa situação que não sabe se vai ou se não vai, né? Então, para mim, é um jogo também complicado, que tem o Mano Menezes pela frente, também um treinador que defensivamente traz dor de cabeça para qualquer adversário. Pode ser a esperança do time comandado pelo Felipe Luiz. Aliás, eu acho que o Flamengo pós-Jorge Jesus, com todos os treinadores que passaram por lá, e com o Felipe Luiz, menos, hein? Eu acho que o Felipe é o que menos oscilou. O Flamengo é um time que alterna bastante. Em determinados jogos grandes ele vai muito bem, em outros não tão importantes ele não vai tão bem assim. O Palmeiras, que diga-se de passagem, não ganha o título desde o início de 2024, o último título foi o Paulistão, mas o Palmeiras ele se mantém numa batida, mesmo nos maus momentos. O Palmeiras ele tem momentos ruins em alguns jogos, mas depois ele emenda uma sequência. Ele é muito mais linear do que o Flamengo. O Flamengo pós-Jorge Jesus, ele é de alternâncias. E isso independe do treinador. Essa é uma situação curiosa. E neste Campeonato Brasileiro, a gente está percebendo isso claramente. O Flamengo teve a vantagem durante um bom tempo, perdeu muitos pontos em casa, em alguns jogos acabou não se apresentando bem, o mínimo para conseguir uma vitória, e aí o Palmeiras nesse aspecto ele é letal, ele é muito preciso, ele é muito constante. Então isso está fazendo a diferença nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que eu digo mais uma vez, hein? Não está definido o campeonato com um viés de tendência para que o Palmeiras seja campeão, mas não acabou ainda. Entretanto, tem um outro elemento na história também. Dia 29 de novembro, o jogo, a final da Libertadores. Essa partida se tornou tão grande, mas tão grande, que se um dos dois, Flamengo ou Palmeiras, ganhar só o Campeonato Brasileiro, vai ficar com o sabor de prêmio de consolação, porque a final da Libertadores 2025 é a maior final entre times brasileiros até hoje. Ela significa que os dois que vêm dominando o futebol da América vão dar um passo à frente, vão se tornar aqueles que de fato vem se destacando, mas um deles irá ser o maior brasileiro da Libertadores. Será tetra. E numa rivalidade que está cada vez maior, isso aí tem um peso muito grande. Eu chego a dizer que é o jogo mais importante dos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras. E os roteiros são vários. O Flamengo pode dar o troco com juros altíssimos e devolver Montevidéu. O grande João Guilherme, concordo com ele, será sim o jogo mais importante
para os dois, na verdade, né? Essa final aí da Libertadores da América. Eu acredito muito no título do Flamengo, cara. Independente do momento do Flamengo aí no Campeonato Brasileiro, do altos e baixos aí no Campeonato Brasileiro, um Flamengo meio que sonolento, meio que desinteressado, né, de ser campeão. Felizmente o Flamengo não faz a sua parte no Campeonato Brasileiro, independente da roubalheira que teve para o Palmeiras. A gente não pode esquecer isso aí, não serve como desculpa, ok? A gente sabe que muitos jogadores aí do Flamengo estão devendo, sim. Por exemplo, Plata, Bruno Henrique, o Alcian também não entrou muito bem nessa partida contra o Santos, entre outros jogadores que fazem uma partida boa e 2, 3 ruins. A gente sabe que tem jogadores sim que estão devendo. O técnico Felipe Luiz, horrível, mais uma vez passando pano aí para jogadores. A gente sabe tudo que está acontecendo no Flamengo, mas contudo eu particularmente eu acredito no título do Flamengo da Libertadores da América. Claro que não vai ser fácil, não vai ser nenhum morango, não vai ser tranquilo, porém eu acredito nesse título do Mengão, que será muito importante, hein, Nação? Nação, eu vi João Guilherme falando aí sobre a constância e a letalidade do Palmeiras. É assim, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a gente tem que falar a verdade, né? Nessa reta final aí, eles melhoraram e melhoraram muito a sua postura no campeonato, né? Repetindo, apesar de serem ajudados pela CBF, serem ajudados pela arbitragem, que na realidade não era para o Palmeiras estar nem na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas já que está, eles estão lutando aí pelo título brasileiro, e cada rodada eles jogam ali como se fosse um prato de comida, como se fosse o último jogo da vida deles, né? Por que é que eu estou falando isso? Porque queria eu que o Flamengo jogasse dessa maneira, com a qualidade que o Flamengo tem, né? Com o material humano que o Flamengo tem. O Flamengo deveria jogar com um pouco mais de raça, com um pouco mais de gana por esse Campeonato Brasileiro, né? Tomara que acorde aí nessa reta final. Eu acho que tem chance sim do Flamengo ganhar o título. Difícil, confesso que me esfriou alguns jogos aí nas últimas rodadas, porém, se você analisar bem, falta 7 rodadas aí e o Palmeiras pode sim escorregar. Nação, coloque seu comentário abaixo aí se vocês acreditam ou não nesse Campeonato Brasileiro, aí nesse título do Campeonato Brasileiro. Bote seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.